At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Nosso cenário de hoje é Guaratuba, litoral do Paraná, em abril de 1992. Uma pequena e bucólica cidade litorânea com praias calmas e um ritmo de vida tranquilo que se transformaria da noite para o dia no palco de um dos crimes mais bizarros e perturbadores da história do Brasil. O desaparecimento de um menino de 6 anos, Evandro Ramos Caetano, desencadearia uma sequência de eventos que revelariam um suposto ritual satânico envolvendo figuras de poder local e mergulharia o país em um mistério que até hoje ecoa com perguntas e respostas. Esse não é apenas um caso de crime, mas uma teia complexa de acusações, confissões forçadas e do macabro. Oi, tia, aqui, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então segue a gente aqui no Spotify e se inscreve lá no canal no YouTube, o Jornaralho. Hoje vamos conhecer a história do caso Evandro, um episódio que chocou o país com a barbaridade de um suposto ritual satânico e que se tornou um símbolo de uma investigação conturbada e de uma busca incessante por justiça e verdade. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora para a história de hoje. Para entender a magnitude do caso Evandro, precisamos voltar àquela Páscoa de 1992. Evandro Ramos Caetano era um menino de apenas 6 anos, filho de pais humildes que morava com a família em Guaratuba. No dia 6 de abril de 1992, uma segunda-feira, Evandro saiu de casa por volta das 16 horas para buscar pão em uma padaria próxima. Uma tarefa simples, rotineira para muitas crianças da época, mas Evandro nunca mais voltou para casa. O desaparecimento gerou uma angústia em toda a família e na pequena comunidade. Buscas foram iniciadas, mas sem sucesso. A esperança se esvaía a cada dia que passava. Então, no dia 11 de abril, 5 dias após seu desaparecimento, uma descoberta macabra abalaria não só Guaratuba, mas o Brasil inteiro. Em um matagal próximo a uma cachoeira na Vila Nova foram encontrados restos mortais de uma criança. O corpo estava esquartejado, com as mãos e os pés decepados. Os olhos, orelhas e vísceras haviam sido removidos. Ao lado do corpo, velas, uma tesoura, um facão e pequenos cortes no peito que formavam um X, indícios que apontavam para um ritual. A identificação inicial do corpo como sendo Evandro Ramos Caetano causou um choque profundo. A família, arrasada, não conseguia entender a crueldade e o sadismo daquele crime. A brutalidade do ato, somada aos elementos de rituais, rapidamente levou a polícia a suspeitar de um crime ligado a seitas satânicas. A investigação do caso Evandro começou de uma forma intensa, mas também caótica. A polícia do Paraná, sob forte pressão, buscou rapidamente por respostas. A linha de investigação inicial apontava para rituais de magia negra. No dia 2 de julho de 1992, a reviravolta que ninguém esperava aconteceu. O centro das atenções se voltou para a família Abade, uma das mais influentes e tradicionais de Guaratuba. Celina Abade, a esposa do então prefeito de Guaratuba, Aldo Abade, e sua filha Beatriz Abade foram presas. A acusação: assassinato de Evandro em um ritual satânico. Junto delas foram detidas outras pessoas: Oswaldo Marcineiro, um pai de santo conhecido como Bruxo, Davi dos Santos Soares, o Bruxinho aprendiz de Ovaldo, Francisco Sérgio Cristofolini e Cristiana Oliveira, ambos envolvidos em rituais. A polícia afirmava que essas 6 pessoas eram responsáveis pelo sequestro, tortura e morte de Evandro em um ritual de sacrifício. As prisões foram acompanhadas de confissões. Oswaldo Marcineiro e Davi dos Santos Soares confessaram o crime, afirmando terem participado do ritual. Celina e Beatriz Abade também confessaram, mas as suas confissões foram posteriormente rechaçadas e se tornariam o ponto central de uma grande controvérsia. Elas alegavam que foram torturadas pela polícia para confessar. A tortura, inclusive, foi filmada, o que adicionou uma camada de horror e dúvida à validade das confissões.
As alegações de tortura trouxeram um elemento ainda mais sombrio ao caso. A defesa das irmãs Abad e dos outros acusados argumentou veemente que as confissões haviam sido extraídas sob coação extrema e violência física e psicológica. A divulgação dos áudios e vídeos onde vozes de supostos policiais ameaçavam e agrediam os acusados se tornou um escândalo nacional. O caso ganhou a atenção de defensores dos direitos humanos e da opinião pública, que se dividia entre a crença na culpa dos acusados e a indignação com as denúncias de tortura. A linha de investigação oficial, baseada nessas confissões, afirmava que Evandro foi vítima de um ritual para enriquecer a família Abage e para fechar o corpo de Celina e Beatriz contra o mal. Os detalhes narrados nas confissões falavam de sacrifício, de corte de membros e de ingestão de órgãos, um cenário digno dos filmes de terror mais pesados. No entanto, as dúvidas persistiam. Como uma família tão proeminente estaria envolvida em um crime tão bárbaro? E por que torturá-las por confissões se havia provas concretas? A ausência de outras evidências físicas que ligassem os acusados diretamente ao corpo de Evandro, além das confissões, enfraqueceu a tese da acusação. O caso Evandro se arrastou por anos nos tribunais, com diversos julgamentos, recursos e reviravoltas que pareciam não ter fim. Foi um verdadeiro espetáculo jurídico e midiático. O primeiro júri, em 1998, após anos de espera, o julgamento de Beatriz e Celina Abad, Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos Soares começou. Foi um dos mais longos da história do Brasil até então, durando mais de 30 dias. O resultado foi um choque. Oswaldo e Davi foram condenados, mas Celina e Beatriz foram absolvidas. A absolvição das Abad levantou questionamentos e reforçou a tese de que a tortura havia comprometido o processo. A decisão de absolvição foi contestada. Posteriormente, em 2004, Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos Soares foram condenados novamente. Já Celina e Beatriz, após uma série de recursos, foram novamente levadas a júri. Em 2005, Celina Abad foi condenada a 21 anos de prisão. Beatriz Abad, em um novo julgamento em 2011, também foi condenada a 21 anos e 4 meses. Ambos os julgamentos foram extremamente midiáticos, com a defesa e a acusação batalhando em cada detalhe. A saga judicial, porém, não terminou aí. As defesas das Abad continuaram a recorrer. Em 2015, a condenação de Celina Abad foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal, com a alegação de que não havia provas suficientes, além da confissão obtida sob tortura. Com a anulação, o crime prescreveu para Celina em 2016. Já para Beatriz, apesar das condenações, o caso também foi marcado por recursos e pela prescrição da pena, uma vez que ela era menor de 21 anos na época dos fatos, o que reduzia o tempo necessário para a prescrição. Ela chegou a cumprir parte da pena em prisão domiciliar e em liberdade condicional. Oswaldo Marceneiro e Davi dos Santos Soares cumpriram suas penas, mas sempre defenderam sua inocência, alegando também terem sido vítimas de tortura. Para tornar o caso Evandro ainda mais confuso, existe um outro desaparecimento que sempre esteve à margem da investigação principal, o caso de Daniel Ramos Caetano, irmão de Evandro, que desapareceu 5 anos antes, em 1987, também em Guaratuba, e nunca foi encontrado. A similaridade dos nomes e a proximidade temporal e geográfica alimentaram teorias de que ambos os casos poderiam estar conectados e fazer parte de uma mesma série de rituais ou crimes. Além disso, ao longo dos anos, outros desaparecimentos de crianças na região foram levantados, alimentando a teoria de que haveria uma rede maior de crimes e rituais. No entanto, essas conexões nunca foram formalmente comprovadas ou levadas ao julgamento. O caso Evandro é um divisor de águas na história da criminologia brasileira. Ele escancarou a brutalidade de crimes com rituais, mas também expôs as fragilidades e as falhas do sistema judicial e policial. A questão da tortura como método de obtenção de confissão se tornou um tema central, levantando sérias dúvidas sobre a validade de muitas investigações daquela época. Ainda hoje, o caso permanece um mistério para muitos. Quem realmente matou Evandro? Foi um ritual satânico, como a polícia alegou, ou tudo não passou de uma farsa para encobrir a incompetência investigativa e direcionar a culpa para pessoas inocentes, utilizando-se de métodos ilegais?
A série de documentários Evandro, o caso Evandro, lançada em 2020, reacendeu esse debate, apresentando novas evidências e pontos de vista e expondo as falhas da investigação de uma forma ainda mais profunda. O corpo de Evandro foi sepultado, mas a alma do mistério continua assombrando Guaratuba e o imaginário popular. O caso Evandro Ramos Caetano é um lembrete sombrio de que, às vezes, a verdade pode ser tão terrível que preferimos acreditar nas mentiras, ou que a justiça pode ser tão distorcida que a verdade jamais será plenamente revelada. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill. O caso Evandro é um labirinto de horrores, um crime brutal, investigações questionáveis e um desfecho que ainda hoje gera mais perguntas do que respostas. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, no Jornaralho. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão!